Olá pessoal, Márcia Cavalcante, TV Inovação. Estamos aqui com o professor Dr. Hélio Gomes de Carvalho para falarmos um pouco como inovar. Inovar na empresa e principalmente inovar-se a si mesmo. Temos na nossa vida a possibilidade de trabalhar com várias maneiras de nos despertar para inovar. Como falamos no nosso vídeo anterior, é importante saber que existem várias formas de inovação. Mas como inovar? Não apenas inovar pensando na empresa, mas inovar a si mesmo. Nós temos então uma série de processos que são aplicados nas empresas, mas que também podem ser aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Eu gostaria de falar com o professor Hélio exatamente sobre esses processos, como que a gente pode levar esse aprendizado que nós tivemos aí na nossa jornada com as empresas para o dia a dia como profissionais, como pessoas que querem modificar suas vidas por meio da inovação. Perfeito, Márcia. É importante nós termos em mente que, além de nós termos um processo pelo qual as empresas podem inovar, esse mesmo processo ser aplicado a nós, para nós nos auto-inovarmos. E aí a gente desenvolveu um conjunto de etapas, onde a primeira etapa é a etapa de levantamento, a segunda etapa é uma etapa de seleção, a terceira de alocação de recursos, uma quarta etapa de implementação e uma quinta etapa de aprendizagem. Acho que seria importante, Márcia, a gente comentar um pouquinho sobre cada uma delas, como que você pode fazer para aproveitar essas etapas para se auto-inovar. E eu estou lembrando, né, Hélio, que nós fizemos a implementação desse processo em tantas empresas e como é interessante a gente pensar que a gente pode usar isso no nosso dia a dia também, como profissionais que estão o tempo todo na busca de atualizações e de mudanças. Então, voltando para a nossa primeira etapa de levantamento, que na verdade nós faríamos aqui nessa etapa como pessoas? Pensar e buscar o tempo todo ideias e novas oportunidades na carreira e na nossa vida de hobbies, de interesses. O que me desperta? O que é importante? O que eu tenho que buscar continuamente? Aonde estão essas ideias, essas oportunidades? E não fazer isso apenas como um lapso, como um momento único, mas que ele seja sempre contínuo. Estar buscando, estar antenado, aonde é que eu gostaria de me posicionar, o que pode causar ruptura na minha carreira, como eu posso pensar na minha aplicação, na minha possibilidade de ser útil em vários segmentos da sociedade. Mercado, pessoas, sociedade, carreira. Aonde estão essas oportunidades? E principalmente na fase que eu gostaria que o Hélio comentasse, que é transformar essas oportunidades de fato em algo que seja útil. Nesse momento aí, no levantamento, a pessoa está ainda bastante olhando para o que ela quer para o futuro, onde ela quer estar no futuro. Mas não adianta também ela ficar só levantando todas essas possibilidades, vai ter que passar para a segunda etapa, vai ter que selecionar, vai ter que focar em alguma coisa. E é nesse momento do foco que ela pensa, o que realmente eu quero? O que está mais atrelado efetivamente às minhas competências? Será que eu vou ter competências novas que eu vou ter que desenvolver? Esse é o momento em que a pessoa tem que estar com os pés no chão, mas com os olhos no futuro, de maneira que ela tenha em mente o que eu quero em termos de posicionamento meu, enquanto profissional, no novo mercado. E para estar nesse novo mercado, o que eu tenho que ter como pensamento e comportamento inovador? Então, nesta etapa de seleção, eu começo a observar o que realmente é relevante para eu trabalhar e me transformar em um profissional útil no futuro. Perfeito, Hélio. E exatamente nesse processo de selecionar, nós temos que estar extremamente preocupados com aqueles elementos que são estratégicos para mim, que vão fazer a diferença. E se eles são estratégicos, eu tenho que alocar recursos. Então, na nossa terceira etapa de alocação de recursos, é olhar a estratégia, é verificar quais dessas oportunidades e tendências têm um alinhamento estratégico comigo, pensando na minha vocação, nas minhas competências, nas possibilidades de transformar isso em algo relevante e planejar recursos, sejam esses recursos próprios, recursos compartilhados, recursos que eu venha a buscar e colocar isso dentro de um plano concreto de alocação de recursos. Isso é importante porque no mundo atual nós temos várias possibilidades de alocação, não só de recursos financeiros, mas também de outros recursos materiais, humanos, que podem fazer a diferença para eu me desenvolver mais rápido nesse processo de transformação. E aí nós vamos para a fase importante, né? A fase de implementação. Exato. Nessa fase de implementação é onde você vai efetivamente colocar a mão na massa, ou seja, você vai colocar em execução aquelas atividades, aqueles recursos que você definiu na etapa anterior. Nesta etapa de implementação é onde você vai ter que definir qual que é a data, quais são as minhas datas limites, tá? Em quanto tempo eu pretendo adquirir esta competência para eu estar apto a estas novas tendências e oportunidades do mercado? Quanto eu vou gastar? Quais são os meus indicadores?
para que eu possa efetivamente executar um plano de implementação de competências em mim, competências e capacidades inovadoras que vão ser úteis efetivamente para o mercado ou para aquela oportunidade que eu defini lá atrás na etapa de seleção. E complementando também que existem várias formas de acessar recursos e formas de acessar pessoas que podem influenciar nesse nosso plano de mudança. Eu tenho hoje possibilidades de estar acessando cursos online, verificando redes de pessoas que compartilham ideias em comum, participar de eventos abertos, eventos que congregam determinados interesses em determinadas tecnologias, enfim. O universo é o limite para nós nos transformarmos no nosso dia a dia. Então, o que é importante é traçar esse plano, mas um plano que não seja apenas com esse foco da nossa segunda etapa, mas que ele venha de um levantamento amplo e que te permita ser mais assertivos nas suas escolhas. E, por fim, aprender com esse processo, que ele não seja feito apenas uma vez, mas que eu possa fazer um ciclo novamente de inovação, rodar esse ciclo novamente, tornar ele contínuo na minha vida. Eu acho que isso é muito importante, né? Perfeito, Márcia. Até para que a pessoa vá aprendendo e otimizando exatamente tanto a etapa de levantamento, de seleção, da parte de definição de recursos e a própria implementação, ela vai acelerando com esse aprendizado a velocidade que ela consegue identificar sempre novas oportunidades, novos mercados, novas possibilidades de alocação de recursos e novas maneiras de executar o plano de ação dela. Então a aprendizagem é que faz o fechamento de todo esse conjunto de atividades que permita a pessoa estar antenada e, principalmente, com aquele espírito de auto-inovação para efetivamente, no futuro, estar numa posição melhor em termos de mercado e em termos de sociedade. Não deixem de acompanhar nosso próximo vídeo em que vamos falar sobre exatamente como o impacto dessa auto-inovação ele vem ao encontro das profissões e de como elas vêm se moldando para o futuro. Inscrevam-se aqui no canal, curtam e compartilhem conosco a experiência acerca desse nosso tema. Um abraço, Márcia Cavalcante, TV Inovação.